A decisão do ministro Moraes de impedir Flávio de visitar o pai e do pai de escrever carta para o filho foi tão absurda que nem os ministros do STF, aliados do Moraes, se aguentaram e vieram para a imprensa dizer que eles não concordam com a decisão, que eles não têm nada com isso. Um STF em pé de guerra. Eu vou te mostrar essa história agora. Essa decisão do Alexandre de Moraes, suspendendo as visitas do Flávio, foi um grande tiro no pé. Presidente eleito da Colômbia quer tomar posse em quartel militar. É isso mesmo? O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, reafirmou nesta terça-feira a intenção de tomar posse em uma guarnição militar. Ele solicitou ao Congresso autorização para a posse em um quartel, ao destacar que a escolha é simbólica e visa a homenagear as Forças Armadas, apesar da proibição do atual presidente Gustavo Petro. Em mensagem publicada nas redes sociais, Espriella pediu ao Congresso colombiano autorização para realizar a cerimônia em um quartel no sul do país. Urgente. O AB se insurge contra a decisão de Moraes que atingiu Flávio. É isso mesmo. A Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou nesta terça-feira um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitando que seja autorizada a visita do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorreu após a entidade receber uma representação apresentada por Flávio, que argumenta atuar como advogado constituído do pai. No documento, a OAB defende que sejam preservadas as prerrogativas da advocacia e pede que o ministro assegure o contato entre advogado e cliente para fins profissionais, ainda que sejam adotadas medidas de cautela consideradas necessárias. A decisão do ministro Moraes de impedir Flávio de visitar o pai e do pai de escrever carta para o filho foi tão absurda, foi tão ridiculamente antijurídica que nem os ministros do STF, aliados do Moraes, se aguentaram e vieram para a imprensa dizer que eles não concordam com a decisão, que eles não têm nada com isso. E esse é um elemento importante porque mostra que a perseguição à direita, tão comum durante as eleições por parte do STF, nesse ano vai ser feita com um STF em pé de guerra. Eu vou te mostrar essa história agora. Segundo o Matheus Teixeira da CNN, 2 ministros do STF aliados do Moraes, hein? Da turminha dele. Não são os 2 que você tá pensando. Não são eles. Bom, esses aliados do Moraes vieram à imprensa, claro, sob reserva, porque não tem coragem de confrontar o Moraes em público, mas vieram sob reserva criticar a decisão. Eles disseram que eles dão respaldo ao Moraes em tudo que ele faz, mas dessa vez a medida foi, aspas, um exagero, aspas, um erro estratégico. Disseram o ministro que o receio deles é que essa decisão exagerada e errada do Moraes possa dar combustível para a direita se vitimizar, para o Bolsonaro se tornar um perseguido político durante esse período eleitoral. É óbvio, né? Eles juntaram o tico com o teco e concluíram que, óbvio, a direita vai capitalizar em cima disso. Só o Moraes é que não conseguiu juntar esse tico com esse teco, se é que eles estão habitando ali o mesmo lugar. Mas enfim, o fato é que eles também, esses ministros, disseram que juridicamente a decisão não para em pé, e eles estão corretos nisso, porque a lei de execução penal permite que presos se manifestem com o mundo externo, se manifestem por cartas. Eu já disse isso aqui no canal. Quem nunca viu uma novela ou uma série, o preso escrevendo, o próprio Moraes já permitiu que o Bolsonaro participasse de podcast, participasse de entrevista para a imprensa. Como é que ele então não poderia escrever uma carta para o seu filho? Óbvio que isso não faz o menor sentido. Até o próprio Zanin, esses ministros até lembraram disso. O Zanin já apareceu diversas vezes durante a prisão do Lula, que recebeu todo mundo, que escreveu carta para todo mundo, que foi visitado até pela monja Cohen. Imagina só, uma monja visitando o Lula e o Bolsonaro não pode receber nem o filho. Imagina o absurdo. Mas enfim, que o Zanin já apareceu até na imprensa durante a prisão do Lula, lendo carta do Lula para o seu eleitorado. Enfim, a gente está claramente diante de um perseguido político. Esses ministros entenderam isso e aí é que vem o elemento que eu inicialmente falei.
Politicamente, tem uma questão aqui. A perseguição à direita é algo que a gente já espera, é algo que desde 2022 é feito pelo STF, mas tem esse elemento novo, que é um STF em pé de guerra. Eu vou trazer essa análise para você, mas antes eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que acompanham diariamente as minhas análises ainda não é inscrita. Se inscreve aí, meu amigo, clica no botão de inscrição, é de graça, faça parte da comunidade aqui do canal. Bom, esse elemento político é bastante contundente. A gente tinha, em 2022, um STF censurando todo mundo da direita. Em 2024, o X, o Twitter, saiu do ar. E em 26, a gente tem o quê? Um STF unido para perseguir a direita? Aqui é que não entra a história da mesma forma que em 22 e em 24. A gente tem agora em 26 um STF que, ao perseguir a direita, está em pé de guerra. Nem os ministros da ala do próprio Moraes estão com ele, estão concordando com o que ele vem fazendo. Então, talvez essa briga entre os ministros do STF possa anular a perseguição que eles estão promovendo contra a direita. Possa, quem sabe, inclusive, explicitar essa perseguição a uma imprensa que muitas vezes é conivente, para não dizer a maior parte das vezes, é conivente com essa perseguição. Bate palma para a perseguição que é feita à direita. Então, talvez a gente tenha um elemento importante durante essas eleições, que é briga entre ministros, anula a perseguição a que a direita está acostumada a receber desses ministros durante os últimos anos, sobretudo os anos eleitorais. Tomara, porque a gente precisa de eleição onde o voto importante é o do povo e não o de ministros. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento a essa história. Meus amigos, esse vídeo aqui é muito importante e eu dividi ele em duas partes. Lembram quando a nossa mãe dizia assim, eu avisei? Pois é, esse vídeo é mais ou menos isso. A gente começa com essa notícia aqui que mostra que Alexandre de Moraes não é mais unanimidade. A ala do STF vê erro de Moraes ao questionar carta de Bolsonaro lida por Flávio. A verdade é que é muito cacique para pouco índio, é muito ego dentro de um lugar só e os pares já estão cansados do Alexandre de Moraes querer esse protagonismo. Tudo ele manda, tudo ele quer aparecer, em tudo ele se mete. Essa decisão do Alexandre de Moraes suspendendo as visitas do Flávio foi um grande tiro no pé. Porque nunca na história do Brasil um preso foi proibido de ter uma carta lida ao mundo exterior. Nunca um filho foi proibido de visitar o pai preso e nunca um advogado foi proibido de acessar o seu cliente. Historicamente, a jurisprudência do STF, e esse é o ponto que incomodou os demais ministros da corte, é permitir que o preso se comunique por carta, é permitir que o preso conviva com os familiares e é proteger o advogado. Historicamente, o STF sempre protegeu a classe dos advogados, sempre respeitou o direito da advocacia. E o Alexandre de Moraes, sem qualquer critério, ele ligou a metralhadora para tudo que é lado. Isso não é bom para a imagem da corte. Isso acaba afetando todo o STF e todos os ministros. Quantos ministros do STF já foram advogados um dia? Por exemplo, Zanin, hoje ministro do STF, foi advogado do Lula na Operação Lava Jato. E olhem só isso daqui. O próprio Zanin leu na porta da Polícia Federal, aqui, ó, minha República de Curitiba, cartas do Lula, por diversas vezes. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro. Uma carta política do Lula, lida pelo seu advogado na porta da Polícia Federal para os seus eleitores. Nunca isso foi questionado. E agora, Alexandre de Moraes toma essa decisão arbitrária. Como fica o Zanin nesse momento, por exemplo? Isso foi um baita tiro no pé e reprovado por todos os outros ministros do STF. E agora entramos na segunda parte do vídeo, naquela parte que a mãe fala, eu avisei. Olhem só, Alexandre de Moraes ele tem uma meta bem definida. Ele quer vencer o bolsonarismo, ele não quer que o Flávio seja o próximo presidente do Brasil. Isso está muito claro. E como deram uma corda infinita para o Alexandre de Moraes, na farsa da trama golpista, no inquérito das fake news, nos processos do 8 de janeiro, agora ele está incontrolável. Ele já acha que é normal ser a vítima, ser o investigador, ser o delegado, ser o denunciante, ser o juiz. Ele acha que ele pode ser tudo e que isso é normal. Óbvio
Por exemplo, a OAB nunca criticou essas posturas, os advogados da Prerro nada falaram, o Ministério Público achou bom, a Polícia Federal achou legal, os ministros do STF permitiram que o Alexandre de Moraes fizesse o que queria nesses processos. Agora, olha só, ele continua usurpando a função do STF e da figura do magistrado. Moraes aciona o Ministério Público Eleitoral para investigar Flávio por suposta propaganda antecipada. Desde quando, na história do mundo, desde quando na história do STF, um ministro do STF aciona o Ministério Público Eleitoral por uma questão eleitoral? Isso aqui é papel exclusivo da Justiça Eleitoral. Papel exclusivo do Ministério Público Eleitoral. Nunca na história da magistratura brasileira você teve um ministro do STF usurpando essa função. Mas isso estava na cara que ia acontecer. Por isso eu brinquei. É a hora que a mãe fala. Eu avisei. Olha só, eu avisei, eu mostrei diversas vezes que nessa eleição o STF ia usurpar as funções do TSE, porque o TSE tem como presidente Nunes Marques e vice-presidente André Mendonça. Então, a ala lulista do STF, essa ala que quer a reeleição do Lula, não ia permitir que o TSE conduzisse as eleições. A ala do STF se prepara para atuar como revisora do TSE nas eleições. E Cássio tenta marcar posição. Essa matéria que eu já li para vocês é de 15 de junho. Eu avisei que isso ia acontecer e começou a acontecer. Alexandre de Moraes, na última eleição, era presidente do TSE. Agora ele não é mais, mas ele continua assumindo esse protagonismo e querendo mandar em tudo. Ele quer mandar no STF, quer mandar no TSE, quer mandar em tudo. Ele é o investigador, ele é o acusador, ele é o julgador. Isso daqui nunca existiu na história do nosso país. Mas é aquele negócio, né? Era contra o Bolsonaro, era contra os bolsonaristas, então vamos fazer vistas grossas. Pois é, mas deram uma corda tão infinita para o Moraes que agora ele está incontrolável. Não tem como chamar isso daqui de Estado democrático de direito. Agora, nem os outros ministros conseguem mais controlar o Alexandre de Moraes. São nítidas decisões usurpando a competência do STF, usurpando a função de um ministro do STF e usurpando a função da Justiça Eleitoral. Essas decisões atrapalham o pleito eleitoral. Isso é óbvio. Eu gostei que o Flávio se manifestou sobre isso. Flávio afirma que Moraes está tentando interferir nas eleições. E isso é óbvio, só não enxerga quem não quer. Essa decisão de proibir que o Flávio visite o Jair é uma interferência nas eleições. Essa decisão de intimar o Ministério Público Eleitoral por suposta campanha antecipada é interferir nas eleições. Por isso a importância de vencermos a eleição presidencial. O próximo presidente do Brasil vai colocar 4 ministros do STF. Hoje a maioria da Suprema Corte está jogando com o Lula. Isso é nítido. Nós precisamos de um STF independente, imparcial, que defenda o Brasil, que defenda a Constituição e que aplique corretamente a lei. Essa é a minha principal pauta. Arrumar a justiça do Brasil e o impeachment de ministros tiranos que abusam do poder e desrespeitam as leis e a nossa Constituição. Essa é a minha pauta. Eu vou lutar muito por isso. Esse é o compromisso que eu tenho com o meu Brasil e com o nosso povo. Eu sou Jeffrey Chiquini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Não vamos jogar a toalha, jamais. Senta na cadeira que a esposa de Alexandre de Moraes deu um aval, provocaram fazer absurdos. Isso aqui é um verdadeiro escândalo. É mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, Viviane Barsi, a advogada mais cara do mundo, caindo no centro do caso Master. O escritório de advocacia da família do ministro deu um parecer dizendo que o Banco Master do Daniel Vorcaro estava apto a captar o dinheiro das aposentadorias dos funcionários públicos. Sim, gente, é isso mesmo que você ouviu. Eles como que liberaram o Master para fazer o que depois acabou se mostrando como eixo principal dos desvios dos crimes da roubalheira do Vorcaro. A revelação vem do jornal Metrópolis, que teve acesso ao documento. Confere aqui comigo. Um parecer assinado em julho de 2024 por 3 advogadas, as 3 da banca da família Moraes, entre elas uma filha e uma cunhada do ministro, afirmava que o banco do Daniel Vorcaro estava apto para captar recursos da RPPS, mas alertava para os riscos de corrupção
e conflito de interesse nas operações. Deixa eu explicar aqui esse tal RPPS. Esse aqui é o Regime Próprio de Previdência Social. É o cofre das aposentadorias de funcionários públicos de estados e prefeituras. É um dinheiro sagrado. É o futuro de quem serviu o país a vida inteira. Pois foi exatamente esse cofre que o parecer da família Moraes disse que o Master estava apto a acessar. E eu já vou te contar como que funcionava o esquema roubalheira. Mas olha a ironia, gente. O próprio documento alertava para o risco da corrupção. Trata-se de risco que merece atenção, sobretudo porque a responsabilidade da pessoa jurídica por atos de corrupção que atentem contra a administração pública é de natureza objetiva. E aqui é importante eu dizer, gente, o seguinte. Eu não estou dizendo que esse escritório cometeu crime ou é corrupto nesse caso. O que importa aqui é a consequência objetiva desse parecer. Um banco já em crise. A própria Caixa Econômica ela tinha acabado de se recusar a fazer operação com ele por entender que tinha risco dos seus papéis serem podres. Aí, esse banco recebeu de uma banca ligada a nada menos do que um ministro do Supremo o carimbo de que estava apto para captar as previdências. Esse aval ele dá uma aparência de legalidade e o banco seguiu sugando as aposentadorias. E foi justamente essa captação, segundo o Ministério Público, que sustentou o Master depois do veto da Caixa Econômica Federal e aí virou a espinha dorsal do esquema fraudulento que quebrou o banco. Não é sobre a intenção de quem assinou o parecer. É sobre as consequências objetivas da decisão tomada com base nesse parecer, nessa opinião jurídica, nessa opinião, nesse entendimento jurídico externalizado. E aí veio a decisão, e aí é o que veio depois que interessa. Mesmo depois de alertar para o risco de corrupção, o negócio seguiu. E olha quanto o Master que pagou para a família do ministro. Você lembra? 80 milhões de reais. Parcelas de 3,6 milhões. Contrato de 129 milhões fechado em fevereiro de 2024. E como esse esquema de saquear a aposentadoria funcionou, eu já vou te explicar. Mas se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui, ajuda demais o canal e a nossa voz a chegar mais longe, as pessoas entenderem o que acontece no Brasil, se indignarem, e essa é a origem da transformação no nosso país, é a nossa indignação. Feito isso, curtido, clicado no sininho, bora lá. Por que isso me revolta tanto? Porque eu conheço esse filme, gente. Saquear fundo de pensão de funcionário foi um dos maiores crimes expostos na esteira da Lava Jato. Lá na Operação Greenfield, lembra dela? Bilhões de reais desviados de fundos de aposentadorias estatais. Petrobras, Caixa, Correio. Um monte de gente contribuiu a vida inteira e velhinhas iam lá na força-tarefa da Lava Jato, que eu coordenei, chorar. Choravam literalmente, não é força de expressão, choravam, dizendo que perderam o seu futuro, que iam ter que diminuir o salário para contribuir mais para cobrir o rombo causado nesses fundos na era em que eles eram administrados por quem? Pelo PT. O roteiro, gente, é sempre o mesmo. Como funciona é sempre o mesmo. O dinheiro das aposentadorias dos funcionários públicos de um município e estado, como aconteceu com Amapá e Rio de Janeiro, ficam num fundo de aposentadoria. É como se fosse um saco de dinheiro. Aí o Banco Master vai lá e convence os gestores do fundo a colocar esse dinheiro que está no saco em papéis podres do Master. Aí o Master pega o dinheiro do saco e, em troca, coloca no saco os papéis podres do Master que entram ali. E aí, quando o Master quebra, o saco das aposentadorias fica vazio. O dinheiro do aposentado é o mais fácil de saquear, é o que menos aparece. E muitas vezes os gestores do fundo, que controlam o saco, eles fazem essa operação porque eles recebem propina para fazer isso. É exatamente isso que André Mendonça está investigando lá no Rio de Janeiro e no Amapá, onde o fundo ele tem ligação com ninguém mais, ninguém menos do que Davi Alcolumbre. O quadro, gente, então era o seguinte. O banco afundando, o escritório da família do ministro dando aval e embolsando 80 milhões e o dinheiro das aposentadorias bancando a farra, desaparecendo. Isso precisa ser investigado até o fim. E quem tem o dever de fiscalizar os poderosos, inclusive o Supremo, que está enrolado nisso, é o Senado. Procurados pelo Metrópolis, o escritório e o ministro não quiseram comentar. É por isso que eu quero ir para lá, para tirar isso a limpo. Porque a gente precisa, sim, junto, fazer essa história ser esclarecida, responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado, por mais poderoso que seja. E para isso, para a gente chegar lá e fazer essa diferença, a gente precisa junto engordar uma vaca. Deltan engordar uma vaca, sim, gente. Engordar uma vaca, que era uma vaquinha, tá virando vaca, e precisamos que ela vire uma vacona. É a minha vaquinha eleitoral que você vê aí na tela. E com qualquer valor nesse site Quero Apoiar, você passa a fazer parte desse movimento de transformação por meio da minha pré-candidatura ao Senado.
Vem junto então se unir a 1.500 pessoas, 1.503, acabou de mudar o número, que já se uniram para ajudar a criar essa vaca que vai atropelar os abusos do Supremo. O link tá na descrição, tá nos comentários. Opa, achei que tinha mostrado para vocês, tá aí agora na tela. O link tá na descrição, nos comentários. Agora me conta aqui embaixo. Você confia num Supremo cuja família fatura milhões do banco que o Estado tenta responsabilizar? Conta aí pra mim, curta o vídeo, vira membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço, até o próximo vídeo e quem sabe você vai ser aqui a pessoa 1504 que está se somando a esse grande esforço coletivo de mudança do país por meio dessa pré-candidatura. Um grande abraço. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.